Olá! Nesse vídeo veremos como criar e estilizar uma tabela utilizando o Tailwind. Sem mais delongas, vamos para o código. Eu criei uma pasta, abri essa pasta no editor, agora eu vou iniciar o projeto. Agora eu vou instalar o Tailwind CSS. E criar o arquivo de configuração. Vou criar um arquivo CSS para incluir as diretivas do Tailwind. Depois de criar o arquivo CSS com as diretivas, eu vou criar uma pasta para conter os arquivos do projeto. Dentro dessa pasta que eu acabei de criar, eu vou criar um arquivo chamado index.html. Dentro dessa mesma pasta, eu vou criar uma outra pasta chamada CSS. Agora eu vou rodar o build para gerar o nosso arquivo CSS. Estou utilizando o parâmetro "-o" para informar onde deve ser gerado o arquivo. No caso, vou utilizar a pasta CSS criada anteriormente. No arquivo index.html, vou criar uma estrutura padrão de um arquivo HTML e vou linkar o nosso arquivo CSS, gerado no processo de build. Vou definir uma cor de fundo e um espaçamento ou preenchimento na nossa página, mas isso é opcional. Estarei fazendo isso por meio de classes disponíveis no Tailwind. Agora eu vou criar uma div para envolver todos os demais elementos do nosso componente. Vou definir algumas propriedades para essa div, como uma cor de fundo, um sombreamento, um arredondamento das bordas por meio de classes disponíveis no Tailwind.
Dentro dessa div que eu acabei de criar, vou criar outra div, uma H2, para definir um título para o nosso componente. Na div que eu acabei de criar, vou definir um espaçamento ou preenchimento no eixo X, utilizando uma classe disponível no Tailwind. No H2, vou definir algumas classes para aplicar uma formatação no texto, no tamanho, na cor, no peso. Abaixo da div que eu criei anteriormente, vou criar uma nova div para conter a tabela. Nessa div, eu vou definir um espaçamento ou uma margem superior, utilizando uma classe do Tailwind. Dentro da div que eu acabei de criar, vou criar a estrutura de uma tabela. Vou estar utilizando como exemplo o histórico de pagamento de algum sistema de assinatura, mas você pode estar utilizando outras informações.
Nesse ponto aqui, eu vou inserir um link que em um ambiente real poderia ser utilizado para visualização do recibo. Em nossa tabela, eu vou definir um tamanho e alguns atributos de formatação de linha. Com essa classe, a tabela terá o tamanho de 100% ou vai ocupar todo o espaço total da div. Agora eu vou aplicar algumas classes de formatação no cabeçalho e nas colunas da nossa tabela. Vou definir uma cor de fundo. Vou definir um espaçamento ou preenchimento no eixo X e Y. E vou aplicar algumas formatações no texto, para definir o alinhamento, a cor, o tamanho e o peso. Vou definir também para que o texto fique todo em maiúsculo. Também vou definir uma classe para tratar características de espaço e quebra de linha. O que eu vou fazer agora é aplicar as mesmas formatações nas demais colunas.
Agora eu vou formatar o conteúdo do corpo da nossa tabela. Vou definir um espaçamento ou preenchimento no eixo X e Y. Alguns atributos de formatação no texto. Como tamanho, peso, cor. Agora eu vou duplicar essas formatações nas demais colunas. Vou definir uma cor para o texto do nosso link. Também vou definir uma cor para o evento de hover. Agora o que eu vou fazer para finalizar é duplicar nossas linhas. Com isso, concluímos. Apesar da simplicidade, espero ter contribuído de alguma forma com o seu aprendizado. Estou compartilhando um pouco do que tenho aprendido sobre esse incrível framework. Aqui no canal vou compartilhar outros exemplos que, somados a este, têm me ajudado nos estudos.